Sejam muito bem-vindos a uma reflexão espiritual um pouco diferente hoje. A nossa ideia aqui é sair de propósito daquele formato tradicional de documentário biográfico, sabe? Nós vamos fazer uma imersão, uma verdadeira meditação guiada para entrar no mundo interior incrivelmente profundo, misterioso e místico de uma das almas mais ardentes que já passaram por esta terra, Santa Gemma Galgani. Então respire fundo, abra sua mente e vamos mergulhar nessa história que, honestamente, desafia absolutamente tudo o que o mundo moderno acha que sabe sobre a dor e o amor. Jesus, dá-me tua cruz, não quero viver sem ela. Olha, ouvir uma declaração crua e chocante como essa, hoje em dia soa quase como um absurdo, não é verdade? Mas é exatamente esse pedido de rendição total que nos joga direto na atmosfera sublime da vida da Gemma. Para ela, a cruz nunca foi uma maldição ou algo para se fugir a todo custo. Muito pelo contrário, era o ápice de um casamento espiritual. Ela não queria apenas seguir os passos de Cristo, ela literalmente desejava sangrar junto com ele. Parte 1. A cruz na infância. E olha, a cruz não era uma ideia poética ou um conceito distante para ela. Foi uma realidade avassaladora desde muito cedo. Pensa bem, com apenas 7 aninhos de idade, ela perde a mãe depois de uma longa doença. E ali, diante do caixão, ao invés de gritar em desespero, ela reza o rosário, oferecendo aquela dor a Deus num silêncio absoluto. Depois, na juventude, ela assiste a ruína financeira da família e a morte do pai, ficando na mais absoluta pobreza, órfã e desamparada. E como se não bastasse, na fase adulta, ela é diagnosticada com uma tuberculose espinhal paralisante, uma dor que a gente mal consegue imaginar. E o que é mais chocante nisso tudo? A aceitação dela. Não tem um pingo de rebeldia, nenhuma reclamação. Cada lágrima silenciosa era, de fato, uma oferta ao céu. Para a gente entender como alguém consegue aceitar isso, a gente precisa entender o que significa ser uma vítima expiatória. E presta atenção aqui, porque não tem nada a ver com ser punido por Deus, tá? Uma vítima expiatória é uma alma voluntária. É como se fosse um para-raios de graça divina. A vida da Gemma nunca foi uma tragédia médica. Foi uma oferta deliberada, heróica e linda por amor. Ela aceitou suportar os golpes do mundo para consolar a dor de Jesus, que é tão esquecido, e para literalmente resgatar outras almas da escuridão. Parte 2. A cura milagrosa. Bom, e é bem no auge dessa agonia, quando os médicos já tinham jogado a toalha e ela estava presa numa cama num quarto escuro, que acontece uma reviravolta divina extraordinária. Ela recebe a aparição de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores e da própria Virgem Maria. E Nossa Senhora promete a cura, mas com uma condição bem misteriosa, a de que a Gemma se unisse ainda mais à cruz de Cristo. A resposta dela foi imediata e arrebatadora. Mãe, se você pede, aceito tudo. E de um dia para o outro, ela estava curada da tuberculose óssea. Levantou da cama sem dor nenhuma. Mas veja bem, essa cura não foi um passe livre para curtir a juventude. Foi o preparo físico que ela precisava para aguentar o peso espiritual gigantesco que estava a caminho. Parte 3. O anjo e a coroa. Agora a gente entra num ponto fascinante. Ela começa a viver uma união total com o céu, guiada pelo anjo da guarda dela. Mas peraí, a gente tem essa mania moderna de achar que anjo da guarda é aquele ser fofinho, suave, inofensivo, não é? Pois é, o anjo da Gemma despedaça essa visão. Ele era majestoso, feito de fogo e incrivelmente rigoroso. E você pode se perguntar, nossa, mas por que ele era tão severo? A resposta é simples. O nível de santidade que Cristo pediu para ela não deixava espaço nem para a menor falha humana. O anjo estava lapidando a alma dela como se fosse um diamante bruto. E as regras eram absolutamente rígidas. Ele cobrava que ela obedecesse aos confessores imediatamente, sem questionar, proibia até a mentira mais bobinha, a menor alteração da verdade, e se ela demonstrasse um pingo de orgulho que fosse, ele dava broncas duríssimas. Tem relatos onde o anjo exigia que ela olhasse fixamente no rosto dele, enquanto ele a repreendia, fazendo ela sentir um terror e uma vergonha profundos. Era uma purificação implacável para deixar a alma dela impecável para a paixão de Cristo. É até difícil de processar a intimidade do que vem a seguir. Lendo direto do diário dela, olha o que ela escreveu. Aproximou-se, tirou de sua cabeça a coroa de espinhos, colocou-a na minha, depois me deixou. A cada movimento, a dor penetrava nos ossos. Pensa na profundidade desse momento. Jesus literalmente dividindo a coroa de espinhos dele com ela, marcando o corpo daquela jovem frágil com a dor invisível e alucinante do Calvário. Parte 4. O cão negro. Onde tem uma luz celestial tão intensa assim, adivinha?
a escuridão ataca com um ódio visceral. A guerra espiritual aqui não era só de pensamentos ruins, tá? Era física, visceral e aterrorizante. O demônio assumia a forma de um cão negro gigantesco e monstruoso que pulava nela, colocava as patas pesadas sobre os seus ombros e a espancava. Em um dos relatos mais perturbadores, a besta chegou a torcer o braço dela com tanta força enquanto ela tentava pegar água benta que tirou o osso do lugar. O objetivo do inimigo era claro: quebrar o corpo dela para tentar estilhaçar aquela fé inabalável. Parte 5. O diário chamuscado. E vendo que não conseguia fazer a Gemma pecar nem desistir de Jesus, a fúria do demônio foi para cima do bem mais precioso dela, o diário íntimo. É cena de arrepiar. Ela guardava esses manuscritos que escrevia por obediência na gaveta. O inimigo a atormentou furiosamente, mas ela resistiu. E aí, do lado de fora da janela, ele apareceu sorrindo, rindo malignamente, com uma verdadeira declaração de guerra. Guerra, guerra, o teu livro está em minhas mãos. O demônio literalmente roubou o manuscrito. O registro de tudo que Deus tinha feito nela quase desapareceu para sempre. Mas a história não acaba aí. O padre Germano, que era o diretor espiritual dela, estava em Roma, a uns 400 quilômetros de distância de Lucca, onde ela morava. Diante do túmulo de São Gabriel, ele pegou a estola, a água benta, e ali mesmo, à distância, fez o ritual rigoroso de exorcismo, ordenando que o maligno devolvesse o diário. E no mesmo segundo, na casa da Gemma, o livro voltou para o lugar. Mas ele não voltou igual. Como o próprio padre Germano descreveu, as páginas reapareceram chamuscadas de cima a baixo, com marcas reais de queimaduras, uma prova física tangível de que aquelas páginas sagradas passaram, literalmente, pelo fogo do inferno antes de serem resgatadas. Parte 6. O apelo à santidade. Então, para onde tudo isso nos leva? Onde todo esse mistério de sofrimento e graça deságua? No apelo profundo à santidade. A grandeza absoluta da Gemma aparece na caridade silenciosa dela. Jesus revelou que uma alma, a da Madre Maria Teresa, estava sofrendo no purgatório. Sabe o que a Gemma fez? Ela aceitou de bom grado horas e horas de agonia física extrema e inimaginável apenas para aliviar aquela alma. Cristo tinha dito a ela que pequenos sofrimentos as aliviam, e ela pagou a dívida de outra pessoa com o próprio corpo, imitando perfeitamente o seu mestre na cruz. Nos dias finais, enquanto a tuberculose consumia cada gota de força que ela tinha, em meio a vômitos de sangue e sem pedir nenhum alívio humano, ela pronunciava: "Obrigada, Jesus, cada espinho é um beijo teu." É de tirar o fôlego. Isso não é fanatismo, pessoal. Essa é a linguagem inexplicável de um amor consumado. Para ela, a dor virou um encontro. Com uma alegria serena e inabalável, ela deu seu último suspiro no Sábado Santo de 1903. Ela tinha só 25 anos. Chegando ao fim dessa nossa meditação de hoje, diante de uma vida tão grandiosa, a gente não pode sair ileso. Quando a dor bate na nossa porta, a nossa primeira reação quase sempre é reclamar, murmurar, se revoltar contra tudo e contra todos, não é? Mas a vida da Santa Gemma joga uma luz enorme e desafia a gente a parar de lutar contra a nossa própria cruz. E aí fica o convite solene para nós. Será que hoje a gente consegue abraçar a nossa cruz com amor? Que a gente tenha coragem de buscar essa santidade profunda, unindo as nossas dores diárias a Cristo e transformando o que parecia uma tragédia em um verdadeiro altar de amor. Oração de Santa Gemma. Eis-me aos teus pés santíssimos, ó querido Jesus, para manifestar-te a minha gratidão pelas contínuas graças que me concedeste e ainda desejas conceder-me. Quantas vezes te invoquei, ó Jesus, e tu me fizeste contente. Muitas vezes recorri a ti e sempre me consolaste. Como devo me expressar a ti, querido Jesus? Obrigado. Ainda mais uma graça eu desejo de ti, ó meu Deus, se for do teu agrado. Faça o seu pedido de intercessão a Santa Gemma. Se tu não fosses onipotente, eu não faria esse pedido. Ó Jesus, tem piedade de mim, que tua santíssima vontade seja feita em todas as coisas. Santa Gemma, rogai por nós.